tem ligação, mas não é a mesma coisa. Não é como você discutir segurança pública e vai discutir os policiais. São coisas relacionadas, evidentemente, porque eles são os encarregados de levar adiante as ações, mas não é exatamente a mesma coisa. E a defesa é algo, digamos, que tem a ver com a soberania nacional, né? A proteção dos interesses do país, dos grandes interesses do seu território, a integridade territorial, as suas riquezas naturais, a sua biodiversidade, no caso do Brasil, a sua água, tudo isso, como é que a sua tecnologia, tudo que você desenvolve, a sua soberania, né? E que tem que ser protegida, e basicamente, claro que há outros aspectos muito importantes, mas são duas atividades que estão na linha de frente da defesa. Eu, por acaso, me ocupei das duas. Quer dizer, é a diplomacia e a defesa, né? As relações exteriores, a política externa e a defesa. Aliás, é assim, uma espécie de um provérbiozinho, um aforismo, né, que as pessoas dizem, quando termina a diplomacia, começa a defesa, quando termina a capacidade de agir diplomaticamente, você tem que usar a força, ou pelo menos a ameaça da força. Então, isso é a defesa. Agora, isso é diferente, embora relacionado, evidentemente, como eu menciono, com o comportamento histórico dos militares ao longo da história, ao comportamento histórico, perdão, ao longo do nosso processo político. São duas coisas distintas, embora relacionadas. Então, mas isso já é uma complicação. A outra complicação que existe é que o Brasil se considera, e é correto, e é bom que seja assim, um país pacífico. Então, o primeiro raciocínio das pessoas, quando se discute, inclusive, orçamento das Forças Armadas, investimentos, há investimentos caros, né? Você ter um submarino de propulsão nuclear é uma coisa cara. E você ter, digamos, uma aviação de caça moderna é caro. Para citar dois exemplos mais óbvios, ter uma defesa cibernética que te proteja de ataques também é caro, envolve pesquisa, etc. Dá 3 casos assim, só para ter uma ideia, porque são coisas que estão em áreas diferentes da defesa, com forças diferentes, né? Então, isso é caro. Então, a pergunta que as pessoas fazem, mas se o Brasil é pacífico, por que precisa disso? É porque o Brasil é pacífico, mas os outros podem não ser, né? Então, nós vivemos num mundo onde há disputas, né? Onde há disputas por recursos naturais, onde há disputa por rotas marítimas, onde há disputas, eventualmente, até por posições territoriais, enfim, por biodiversidade, por uma série de outras coisas, podem haver, e pode outras disputas, eu estou falando essas que são bastante óbvias, e elas têm que ser defendidas. E aí, então, já passando, para não ser uma coisa muito longa nem muito teórica, já passando para os documentos recentes, que são a Estratégia Nacional, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional, o Brasil não tinha propriamente uma política muito bem explicitada. Eram as doutrinas da Escola Superior de Guerra, que estavam antiquadas, baseadas naquela questão dos objetivos nacionais permanentes, muito resquício da Guerra Fria. No governo Lula, eu falo à vontade, porque eu não era ministro da Defesa nessa época, então eu posso elogiar. No governo Lula se tomou a iniciativa, até participei como ministro do Exterior, mas não era pessoa, o ministério meu não era o central nisso. Então, no governo Lula se faz. Tinha havido uma versão mais antiga da política, chamava Política de Defesa Nacional, na época do governo Fernando Henrique, foi reeditada no início do governo Lula, mas em 2008 é que o Brasil faz a Estratégia Nacional de Defesa. E depois, vou contar como, se houver um tempinho, a Estratégia Nacional de Defesa, que se criam os novos pilares para a defesa nacional, abandonando aquelas ideias antigas de Guerra Fria, de defesa do hemisfério, etc. E o que é a Estratégia Nacional de Defesa? Ela basicamente trata de como o país deve. Ela se baseia essencialmente num elemento, que é a dissuasão. A dissuasão é a maneira pela qual você evita que haja, ou você previne que haja ataques ao seu território. E como é que você previne? Tendo uma capacidade militar, uma capacidade de defesa, de uso da força, suficiente para que outros países pensem 2 vezes, vamos dizer. É como eu dizia um pouco na gíria, assim, falando, brincando com jornalistas. Eu dizia assim, olha, não vem que não tem. Quer dizer, vocês quiserem vir aqui tomar conta do nosso petróleo, ou se quiser tomar uma rota marítima, ou se quiser pegar, sei lá, uma coisa na Amazônia, entrar na Amazônia, nós temos capacidade de criar um dano
de preferência nunca usado, mas quer dizer, uma capacidade, nunca usada, mas uma capacidade de criar um dano num potencial agressor para que ele pense duas vezes e procure, ou desiste de fazer, ou tenta não mexe fazer. comigo. Não mexe comigo, faz as coisas negociadamente. Então, a Estratégia Nacional de Defesa tem essa característica. Ela tem outras características, ela procura promover também a indústria nacional, a alta tecnologia, ela inspira, por exemplo, três grandes setores, que são o setor nuclear, o espacial e o nuclear, o espacial e a cibernética, e distribui isso, inclusive, entre as três forças. E ela também fala da integração da América do Sul como uma coisa muito importante. Bem, esse é um documento. Já como desdobramento disso, e a partir daí, já por determinação do Parlamento, do Congresso, a partir de 2010, ficou estabelecido que de 4 em 4 anos haveria 3 documentos. Um que seria a Política Nacional de Defesa, que é mais geral, outro que é a estratégia, que eu acabei de mencionar, que seria reeditada, e outro que é o Livro Branco da Defesa Nacional. Então, eu posso falar um pouco mais do período que eu fui ministro da Defesa. Em 2012, nós publicamos uma edição nova, diferente realmente, da Política Nacional de Defesa. Reeditamos a Estratégia Nacional de Defesa, porque uma flui da outra. Política Nacional de Defesa são princípios gerais, a estratégia entra em aspectos como esse, inclusive dizer quais são as forças, como é que ela deve estar como é que ela deve estar composta, em que setores, etc. E tal. E depois o livro branco, que em tese é um documento mais de transparência para dizer o que tem, quantas unidades, quantas pessoas, quantos recursos, mas que na verdade também é utilizado um pouco, não deixa de ter um impacto político, porque é um documento de mais fácil acesso. Então, isso é o conjunto de documentos. E aí nós podemos falar, se quiser. Bom, deixa eu dizer uma outra coisa. Ao mesmo tempo, algumas ideias também foram se consolidando. Algumas estão escritas, outras não estão totalmente escritas, mas fazem parte. Por exemplo, a ideia em relação à América do Sul. Quando o Brasil abandonou aquela ideia de que guerra com a Argentina, de guerra com outros países, já há algum tempo, o Brasil consolida a ideia de que a América do Sul é uma área de paz, uma zona de paz e cooperação. Então, eu até dizia que, em matéria de defesa, e pensando na América do Sul, assim, cooperação para dentro, dissuasão para fora, porque nós não concebíamos mais a hipótese de um conflito armado com outros países da América do Sul. É preciso lembrar que, nessa época, coincidindo um pouco com o período da criação da Estratégia Nacional de Defesa de 2008 e se desenvolvendo no governo Dilma, a gente tem também o Conselho de Defesa Sul-Americano, que é muito importante, que é um instrumento de criação de confiança, de contato, etc. Então, esses são os 3 documentos. E eles são apresentados de 4 em 4 anos. Embora a primeira vez que tenham sido apresentados os 3 juntos tenha sido 2012 e depois 2016, se eu não me engano, foi na gestão já do Aldo, não tenho certeza, acho que sim. E depois disso, então, agora está sendo apresentado de novo. Eu não sei se você quiser falar, mas me antecipando um pouco as suas questões. Bom, então são esses documentos. É muito interessante notar que eles estão muito distantes do que era a Guerra Fria. Eles estão voltados para a proteção dos recursos naturais, para a proteção do desenvolvimento do país, para a preservação da paz na região, etc. Agora, na última versão que foi distribuída, que está no Congresso, aliás, eu aproveito, deputado, que eu estou falando com o senhor, eu acho muito importante criar um grupo de trabalho para estudar seriamente isso. Isso não é um tema de grande importância que não pode passar batido, porque esse documento ele tem que ser aprovado por um decreto legislativo. Ele não vira uma lei propriamente, mas ele é um documento que é emanado do Executivo, mas tem que ser aprovado por um decreto legislativo. Os 3, aliás, esse conjunto. E eu acho que é muito importante que o Parlamento crie um grupo de trabalho, uma comissão que possa aprofundar. Pode haver outras questões, além da que eu vou mencionar agora, mas eu vou mencionar a questão que mais me preocupou e que preocupou a outros, mas a mim, certamente, foi objeto até de um vazamento no jornal, um vazamento de notícia, antes até do encaminhamento do documento, que é a questão que diz respeito à América do Sul. O documento fala positivamente, como uma área de integração, como uma área de paz, etc. Mas aí no artigo 2, 3, 10, o artigo 2 são os objetivos,
e tem um item que é o 2.3.10 pontos. Chama muita atenção para isso, até porque, e aí tem um outro aspecto que depois eu queria falar com o senhor também, e com a audiência, com eventuais outros parlamentares, tem um aspecto que me preocupa, porque eu recebi duas versões diferentes, inclusive uma que veio de pessoas ligadas ao Congresso. Então, eu estou um pouco preocupado com isso. Mas, enfim, o artigo 2.310, na versão que consta no site do Ministério da Defesa, abre uma hipótese que é preocupante, que diz assim: porém, sob o ponto de vista da defesa, não se pode desconsiderar a possibilidade da ocorrência de tensões e crises no entorno estratégico, com possíveis desdobramentos para o Brasil, de modo que o país poderá ver-se motivado a contribuir para a solução de eventuais controvérsias ou mesmo para defender seus interesses. Bem, lido assim de maneira muito simples, ele pode parecer uma coisa inocente, porque o Brasil sempre contribuiu para resolver controvérsias. Não, o Brasil, por exemplo, através da Unasul ou diretamente, o Brasil sempre teve uma ação positiva para evitar conflitos. Durante o governo Lula, eu como sim. Ministro, antes de a gente avançar nesse ponto, deixa eu só fazer um comentário e passo para o senhor novamente. Primeiro, deixa eu só cumprimentar mais algumas pessoas. Eu só queria terminar a minha frase. Oi? Eu só queria terminar a minha frase, porque ficou interrompida a frase. Vai lá. Não, é só para dizer o seguinte: esse documento fala em contribuir. Aí, ele não preocuparia se ele fosse um documento da diplomacia. Agora, ele é um documento da defesa. Quando você está falando que vai contribuir e você está falando dos instrumentos que você dispõe, e os instrumentos que você dispõe são as Forças Armadas, como é que contribui? E aí há o risco disso que possa significar um passaporte para intervenção. Pronto, desculpe. Tá. Deixa eu só cumprimentar mais algumas pessoas aqui e depois fazer um outro comentário. Bom, cumprimentar o Andrés Carrenho, direto dos Estados Unidos, está lá acompanhando e está dizendo, meu grande amigo, um abraço, Andrés, e está dizendo a eleição, a política errada na pandemia. Ainda bem, tomara que se concretize essa derrota do Trump, será um bem para a humanidade, não só para os Estados Unidos. Cumprimentar o Lupércio Moisés, o Alan Rios, nosso presidente do PT de Rio Claro, o Joseli Rodrigues, Rafael, o Rogério Tomás Júnior, jornalista, dando os parabéns ao ministro por esse debate, o Armelino Dinardim. O Armelino está perguntando o seguinte, ele está falando aqui da nova política do Bolsonaro de se alinhar com o Centrão. Severino e o Tabosa, um forte abraço. Basilício, Rafael Paredes, Sandra Oste, o Miro, direto de Campinas, a Tânia Bittencourt de Cruzeiro, o Márcio Tiara, Mariana de Guarulhos, o Kiko Bonfim, o Alexandre de São Paulo. Tem uma pergunta aqui do Fernando Carlos Oliveira. Ele pergunta o seguinte, que ele está dizendo que ele é da mídia democrática. Com a pretensão de compra de caças F-18 dos Estados Unidos, se não seria interessante a compra do Grimper naval, enquanto esse não chega, o aluguel de Grimpers poderia ser discutido. Por não ter porta-aviões, poderíamos aguardar um caça de ponta para a Marinha. Como o senhor observa esse desejo de se adquirir uma versão naval do Grimpen? Primeira pergunta. Cumprimentar o Endel Lerusso, Elis Cateno, Adalberto Vieira, Silva Ramazini. Opa! Ministro, só para a gente compreender um pouco melhor aqui, quem está nos ouvindo. Bem. O governo ele é obrigado a mandar a cada 4 anos o Plano Nacional de Defesa. Não é plano, a Política Nacional de Defesa. A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. E o livro onde ele vai dizer de que maneira... E o livro branco. De que maneira o Brasil, em síntese, se relacionará, como é que está vendo o cenário, e ao mesmo tempo, como é que se relacionará com os outros países. E como a defesa, né, o país vai se organizar para
eventuais ações ou não nas suas relações, e o governo mandou atualmente. Como o ministro disse, aponta ali possibilidades de eventuais conflitos regionais, o que se torna um perigo, diria. Não dá para a gente, de antemão, já prever conflitos e apontarmos isso, mudando um pouco a orientação da política anterior para essa. Eu, no meu ponto de vista, isso é grave, isso afeta o país como um todo, isso pode ter consequências outras nas nossas relações internacionais. Então, ministro, se pudesse, o senhor já estava falando um pouco sobre isso, apontasse de fato as grandes diferenças entre a política que os nossos governos produziram nessa área e a política atual sinalizada nesse documento enviado para a Câmara. Dizer que nós vamos montar um grupo na bancada de diálogo sobre esse tema e temos, de fato, como disse o ministro, montar a Câmara, montar um grupo de trabalho para também fazer esse debate, para que haja ali uma ponderação não só de deputados de partidos diferentes, mas também chamar a sociedade civil para seminários, para alguns encontros, para debater esse tema e ver, de fato, qual a política que o parlamento vai aprovar. Nós vamos sinalizar de acordo por esse indicativo de eventuais conflitos proposto pelo governo Bolsonaro, ou vamos na linha histórica que o Brasil defendeu, sempre de uma relação em torno da paz? Então é importante a gente fazer esse debate, vamos defender, vamos discutir isso. Então, ministro, se pudesse responder o Grimper Naval, e ao mesmo as grandes diferenças entre as duas políticas do nosso governo e o governo atual, eu agradeço. Bem, bom, eu acho que o gripe naval pode ser uma possibilidade. Eu acho que é uma questão muito técnica a ser discutida. Como foi lembrado, nós estamos no momento sem porta-aviões, de modo que essa questão fica um pouco assim teórica, né? Nós tínhamos um plano que já estava sendo desenvolvido no governo Dilma para ter uma revisão profunda do porta-aviões que ainda existe, né, mas que já não é operacional, e inclusive plano para ter um novo. É claro que essas coisas são assim planos para 15, 20 anos, né? Mas eu estava discutindo seriamente com o comandante da Marinha na época, e eu lamento muito, porque eu volto a frisar uma coisa: a defesa é muito importante. Nenhum país tem uma presença forte no mundo só com base no poder brando. O poder brando é essencial, claro, o chamado soft power, né? Uma boa diplomacia, uma capacidade de atuar de maneira criativa e através do diálogo. Agora, isso tem que se basear uma certa dose de capacidade militar que te permita enfrentar situações extremas. E o Brasil já viveu situações extremas, né? Vamos comentar a Segunda Guerra Mundial, em que, contra a nossa vontade inicial, o Brasil até tinha, não vou entrar no mérito, mas o Brasil tinha boas relações, tanto com é até curioso, você lendo a biografia do Getúlio, você vê que vieram, é um detalhe curioso, mas chegam no Brasil no mesmo dia a filha do Mussolini, mas que não era só para viagem social, que era uma emissária, evidentemente, e chega um general, chefe de Estado-Maior norte-americano. Então, quer dizer, o Brasil não queria entrar na guerra, ele queria continuar lidando com todos, mas a realidade foi de tal ordem que isso não aconteceu. Então, é preciso que a gente tenha a própria capacidade de dissuasão, e para isso é que existem esses documentos. Quanto à sua pergunta, eu vou lhe dizer, e quero repetir, eu não posso descartar que haja outras diferenças importantes. Eu vou mencionar uma a seguir, se você depois me permitir e der tempo. Mas a principal é essa que você está mencionando. É a questão, está no 2.3.10 do documento Política Nacional de Defesa, 2.3.10, que é o que trata da questão da possibilidade de um conflito. Aliás, ele usa a palavra, a versão que eu tenho, que é diferente da versão que me foi enviada por um congressista, de modo que eu queria chamar muita atenção para esse aspecto, porque é preciso ver qual é a versão que está valendo, porque a versão que está no site não usa a palavra conflito e não fala América do Sul. A versão que está no site fala em crises e tensões no entorno estratégico.
É claro que o entorno estratégico principal é a América do Sul, mas inclui o Atlântico Sul, inclui, dependendo da visão, até a costa ocidental da Eu vou te África. encaminhar a versão que eu tenho. Pois é, mas eu seria muito importante apurar isso com o Ministério da Defesa, porque tem que ver se a versão que está no site é a que está valendo, ou não. Né? Isso me chamou a atenção, eu nem tinha percebido isso, para falar a verdade, porque eu sempre estava usando uma versão que me tinha sido encaminhada por um parlamentar, e numa entrevista com uma jornalista, ela me falou, não, mas o que eu tenho aqui no site, eu fui no site e também, de fato, vi isso. Então, ou eles têm duas coisas diferentes, o que é grave, ou então, não sei. Mas, enfim, de qualquer maneira, é preciso ver. Mas, seja como for, seja uma versão ou outra, as duas elas terminam com a ideia de que o Brasil pode ser motivado a contribuir para a solução de eventuais controvérsias. Ora, se é um documento da defesa, como é que você vai contribuir? Vai contribuir com forças armadas, não é com a diplomacia, não é com a conversa, não é sequer com medidas econômicas. Você não está falando sequer de situações humanitárias, está falando de um modo geral, ou de conflitos ou tensões de crise, pouco importa na realidade. Então, esse artigo é o artigo-chave que tem que ser estudado e aprofundado. Eu li outras pessoas fazendo outros comentários. Eu confesso a você que eu, aqui sozinho, na pandemia, sem poder confrontar as várias versões com clareza, eu não tenho certeza disso que eu vou dizer, mas eu ouvi o comentário que não há referência, por exemplo, na Estratégia Nacional de Defesa, ao fato de que o Brasil não pretenderia assinar o protocolo adicional. Se houver essa diferença, ela é uma protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ela pode indicar uma mudança importante. Ela pode indicar uma concessão às pressões norte-americanas para que o Brasil assine o protocolo adicional do Tratado de Não Proliferação, que, em resumo, é um protocolo que permite inspeções muito mais amplas do que as que existem hoje e que colocariam em risco a tecnologia nuclear nossa, que é utilizada para fins pacíficos, porque a propulsão nuclear é considerada um fim pacífico, mas se o Brasil assinar um protocolo adicional, se não for muito bem estudado, ele provavelmente nos cercearia. Então, isso era outra coisa a ser examinada. Outra coisa também que eu notei diferença aí na estratégia, mais do que na política, é que as versões anteriores da estratégia fala muito claramente na integração da América do Sul, como um objetivo, inclusive, a ser perseguido. E nós, inclusive, na época do governo Dilma, que eu posso falar mais, no governo Lula também, porque eu acompanhei de perto, embora como ministro do exterior, mas no governo Dilma, como ministro da Defesa, nós procuramos até desenvolver uma política industrial comum para a América do Sul. Começamos a discutir isso, é claro, projetos comuns, projetos de um tipo de avião, de veículo aéreo não tripulado, um drone, né? Um drone mais tipo aviãozinho, né? E que seria importante ter um avião de treinamento. Discutimos com outros países também, sempre facultando a países participar ou não, porque não necessariamente todos participariam de tudo. Enfim, e discutimos planos para a defesa dos recursos naturais. Enfim, havia uma política de cooperação intensa na América do Sul, de cooperação intensa. E essa expressão, integração da América do Sul, não está, segundo me consta, pelo menos na leitura que eu fiz, não aparece com toda clareza na atual versão da estratégia. É substituída por integração regional. Agora, integração regional é um termo muito vago, porque pode incluir todo o hemisfério, vamos dizer assim, todo o continente. Aí você está se integrando com os Estados Unidos, que é muito diferente de se integrar com a América do Sul. Então, essas questões é que eu acho que tem que ser aprofundadas, e como esse documento, sabiamente, os nossos congressistas, por uma iniciativa que creio foi do deputado Genuíno, também com Jungmann, que depois foi ministro da Defesa também, já no governo Temer, e eles fizeram estipularam essa medida pedindo que fosse enviado ao Congresso de 4 em 4 anos. Então, eu acho que é, sim, uma ocasião muito importante examinar esses pontos. De um modo geral, a estrutura do documento não é muito diferente. Então, é um exame de lupa a ser feito, eu me disponho a fazer também, entre outros, mas não é uma coisa simples, porque você precisa cotejar com os documentos anteriores, algumas mudanças são razoáveis, podem ser razoáveis. O próprio documento de 2012 mudou um pouco em relação a 2008.
sem mudar a essência, sem mudar os pressupostos. Os pressupostos eram os mesmos, mas a Política Nacional de Defesa teve que levar em conta certas evoluções, isso é natural. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de maneira especial aí, deputado, com a sua presença e aos seus colegas, para que isso seja visto com clareza. E começando por ver essa diferença, que eu não consigo entender. Aí eu recebi uma explicação que eu estou transmitindo para o senhor, que a versão outra que fala, porque uma versão fala em tensões e conflitos no entorno estratégico, a outra fala em conflitos militares, ou conflitos armados na América do Sul. São coisas, não são idênticas. Que uma teria vindo das escolas militares e que a outra é que é oficial. Enfim, de qualquer maneira, algo que tem que ser esclarecido, e eu até hoje não consegui esclarecer aqui no meu refúgio de quarentena, eu tenho limitações para isso. Mas seria importante convocar alguém, saber disso, e ver direito, e discutir esse ponto, qual foi a intenção, por que há esse parágrafo em que se diz que o Brasil poderá contribuir para a solução de eventuais controvérsias. Contribuir com as Forças Armadas? Como é isso? Em que circunstâncias? Eu fico muito preocupado, porque nós não estamos, só para completar o raciocínio, deputado, nós não estamos falando de coisas abstratas, nós estamos falando de ameaças repetidas de intervenção num país vizinho, que é a Venezuela, né, por parte do presidente Trump, e com endosso do governo brasileiro. Então, o Brasil está disposto a abandonar o princípio da não intervenção, da autodeterminação dos povos, que está na Constituição, e participar de uma intervenção militar. Isso é gravíssimo e, a meu ver, é o ponto que mais salta aos olhos. Pode haver outros, mas esse é o que mais salta aos olhos numa primeira leitura dos documentos que foram mandados ao Congresso Nacional. Ministro, eu vou encaminhar para o seu Zap a versão que eu tenho da Câmara, né? Ou seja, aquilo que está na Câmara. Essa do site especificamente, eu não sei avaliar, né? Para, de repente, sortear pelo menos aquela versão oficial que tá conosco no parlamento, né? Tá certo. É quem deve contar. Eu entendo que essa é oficial, uma vez que ela foi encaminhada. Lógico. Né? Mas causa espécie se há diferença entre as duas, né? Eu não duvido que tenha mais de uma versão, porque esse governo ele é bom de trapalhada, de fake news e de tentar enganar as pessoas, né? Às vezes finge que diz uma coisa, mas quer dizer outra. Bom, está aqui conosco o Geraldo Santos. Está dizendo aqui que é lá de Manaus. Um forte abraço aí a todos de Manaus, na grande Amazônia. É uma pena que esse governo tenha olhado com desdém a toda a floresta amazônica, enfim, pegando todos os estados, incentivando a queimada, desmatamento, né, ocupação de terras indígenas, minério. É lamentável a conduta criminosa e também omissiva por parte desse governo. Aliás, as próprias Forças Armadas, porque o Mourão está dizendo que ia tomar conta, mas não toma conta de nada, né? Quer dizer, não consegue nem tomar conta do país, proteger de nós mesmos, de criminosos que destroem a nossa floresta, e eles querem ainda apontar claramente no texto a possibilidade de conflitos com outros países, e tem que ter total rechaço nosso. Nós não podemos aprovar tal coisa dessa maneira, esse absurdo. Cumprimentar o Alisson Duarte, do PT de Piedade, Milton Machado, também de Rio Claro, forte abraço. O Vander aqui da Toque Final, nosso companheiro, ligado ao samba, cultura. José Carlos Vieira, lá de Francisco Morato. Flávio Campos, Vando Araújo. A Dilma Lessa Teixeira, mandando um abraço ao ministro, em nome da nossa presidenta. Aliás, absurdo o editorial da Folha de São Paulo. Inacreditável. Ontem, o jornal que quis fazer uma rememória do que foi a ditadura, né, que em alguns momentos dizendo que o governo tinha traços autoritários, e fazer uma comparação absurda, sem sentido entre Bolsonaro e Dilma, como se fossem semelhantes, iguais na política, só demonstra, de fato, o compromisso que a Dilma tem, que a Folha tem ainda com esse governo, e também a repulsa e a perseguição que ainda faz o PT, essas lideranças, né? É lamentável. É má fé, né? Total. Má fé total, absoluta, é maldade. Cumprimentar Mohamed Alcadre, Geraldo Santos.
E aqui a Dilma Lessa está dizendo, ministro, repito sempre suas palavras, só a solidariedade fará de nós um povo. Robson Lepro, nosso amigo veterinário, companheiro aqui de Guarulhos. O Vicente Paulo da Costa traz uma pergunta. Aliás, antes de fazer a pergunta, deixa eu terminar de cumprimentar os demais. A Emily Dalgo, de Mairinque, essa jovem liderança. Wagner Sérgio dos Santos, professor aqui em Guarulhos. Maria da Guia, Mariana Mota e a Beatriz Sintra Labac. O Vicente está perguntando o seguinte, que a defesa diz que vai investir 145 milhões em satélites para fazer um serviço que o INPE já faz, né? E ele pergunta, ministro, poderia comentar isso, por favor? Eu tive o ano passado visitando o INPE. De fato, o trabalho realizado ali, além de ser de extrema qualidade, ele é importantíssimo para o país, né? O acompanhamento daquilo que está acontecendo, seja no ar, na terra, no mar, né? A construção de um satélite, mostraram lá o trabalho que eles estão lá fazendo, mostraram como é que funciona o sistema DETER e, ao mesmo tempo, esqueci o nome do outro, o PROD, e também na construção dos satélites. Infelizmente, o governo vem enfraquecendo o trabalho do INPE, desde o primeiro momento, quando o Galvão teve que, inclusive, pedir demissão. E olha que é feito um processo de escolha de quem vai coordenar o trabalho do INPE. Mas esse governo tem desmontado. Lamentavelmente, agora saiu a notícia na data de hoje que a defesa irá investir 100 milhões e algo que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já faz. Então, ele pergunta, Vicente, se o senhor comentasse. Aproveitando, ministro, se pudesse falar também, o governo ainda não mandou oficialmente para a Câmara a proposta orçamentária. Tem até o final do mês para fazer. Mas a imprensa tem dado alguns relatos, mas o orçamento da defesa será maior que o orçamento da educação. Num cenário onde o governo aponta eventuais conflitos, querer aumentar dessa maneira o orçamento da defesa, por exemplo, em detrimento da educação, o senhor considera isso perigoso? Qual a sua opinião sobre isso? E a Beatriz Sintra pergunta, ministro, poderia comentar a visita que o Lula e o senhor fizeram a Senegal durante nossa gestão? Ministro Sim. Celso Amorim, está aí? Sim, estou aqui. Não, a visita do Lula ao Senegal foi uma consagração, né? Foi quase que um feriado. Acho que decretaram feriado para receber o Lula. Aliás, em toda a África, né? A presença do Brasil na África é uma coisa formidável. E muito apropriado até para a defesa, porque são países que confrontam no bom sentido, geograficamente, o nosso litoral, né? A primeira vez que eu fui à África numa missão oficial como ministro, aliás, não foi no governo Lula, foi no governo Itamar, eu fui ao Senegal, justamente, num aviãozinho da FAB, que na época não tinha banheiro, e eu dizia que a minha autonomia era igual à autonomia do avião. E que nós chegamos lá e a proximidade do Brasil é muito grande, as pessoas não pensam isso. Deputado, eu nunca fiz uma mensuração, até devia ter feito pedido para fazerem, mas calculando por tempo de voo, a distância entre Dakar e Natal é menor que a distância entre Natal e Cruzeiro do Sul. Quer dizer, o Brasil está muito perto da África. A África é uma coisa muito presente para nós, né? E por isso o presidente Lula fez inúmeras viagens à África, 20 e tantas viagens, quer dizer, visitas, né? Algumas vezes eram 5 visitas dentro de uma única viagem. E 60 e poucas durante aquele período. E mesmo no período da presidenta Dilma, aproveitando que estamos falando disso, nós abrimos adjudâncias militares em vários países africanos, se eu não me engano, até uma em Dakar, mas não tenho agora certeza absoluta. Mas abrimos também programas de cooperação com Cabo Verde, com São Tomé, fortalecemos muito o programa com Angola, também fortalecemos um programa que já existia com a Namíbia. Enfim, o Brasil, a África é parte do nosso entorno estratégico e é parte da nossa vizinhança. Aliás, até um
Um presidente da ditadura disse isso. Né? Não sei o que pensam hoje os nossos ministros das Relações Exteriores e o ministro da Defesa, mas o presidente, o Geisel, dizia que daríamos muita atenção aos vizinhos de Aquém e de Além-Mar, para incluir a África nas nossas considerações. Muito importante a África, e a nossa visita ao Senegal foi extraordinária, que eu fiz com Lula. Eu fui várias vezes, né? Mas essa que eu fiz com Lula foi realmente extraordinária. Olha, é óbvio que o Brasil gastar mais em defesa que educação é um escândalo. É um escândalo. Não há a menor dúvida. Independentemente do país que seja, não há. Isso é impossível. Agora, eu não sou daqueles que querem dar um orçamento pequeno para a defesa. O Brasil tem... Para o país ser soberano, isso eu disse no início, o Brasil ser soberano, defender a sua soberania para valer, não para fazer os absurdos. A gente não pode associar a necessidade da defesa com os absurdos que estão sendo cometidos. Claro que se você for usar os recursos ou para, digamos, repressão interna, ou para, digamos, estar ameaçando os vizinhos, não deve ter nada. É óbvio. Então, as coisas não é possível dissociar os objetivos dos meios. Agora, em tese, o Brasil sim precisa ter recursos para a defesa. Você não faz um submarino de propulsão nuclear, que é algo importante. O Brasil tem o maior litoral atlântico do mundo. A gente esquece. Nós vivemos... Eu moro no Rio de Janeiro, deputado, então assim, eu digo o seguinte, às vezes os cariocas esquecem, pensam que é normal você ter uma beleza como essa, Pão de Açúcar, o Corcovado, a Baía de Guanabara, né? Que isso é normal. Não é normal. Você precisa viajar pelo mundo para saber que isso não é normal. Isso é uma coisa excepcional. A mesma coisa é o tamanho do Brasil, a grandeza do Brasil. Né? O Brasil, eu citando uma coisa que quem gosta de falar muito é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, o Brasil, quando você vai fazer a medida dos 10 mais, os 10 mais, né? O único que entra, digamos, nas 3 principais categorias, que é maior território, o único não, só 5 países entram nessa categoria. Maior território, maior população, maior PIB. Né? O Brasil está nos 10, em qualquer das 3. Só tem 5 países, o Brasil é um deles. Então, isso requer uma defesa. Você não pode confiar a vida inteira que os outros vão ser bonzinhos com a gente, ou não confiar a vida inteira que nada nos acontecerá. Então, é preciso ter defesa. Por isso, submarino de propulsão nuclear para defender o nosso pré-sal é importante, mas para ajudar a defender a costa também. Uma aviação, os aviões de caça do tipo Gripen é necessário. É necessário você ter uma defesa cibernética, que, não só para tratar das fronteiras também, que aí não é bem parte eletrônica, mas você precisa ter... Veja, a presidenta Dilma foi espionada, a presidenta Dilma foi espionada, a Petrobras foi espionada e se bobear, no Nuclebras foi, porque o Ministério de Minas e Energia foi também. E não só no Nuclebras, mas, digamos, a área nuclear da Marinha pode ter sido espionada. E o que a gente tem? Nós não temos proteção nenhuma, o que a proteção são softwares estrangeiros, que tem todos eles backdoor. Agora os Estados Unidos ficam dizendo que a China vai ter backdoor, se você adotar para o 5G, mas eles têm. Eles têm, eu andei lendo bastante na época da espionagem à Dilma, as empresas americanas são obrigadas a facultar uma passagem, digamos, como se fosse porta dos fundos, né, para obtenção de informações. Então, eu acho que isso requer investimento. O que eu acho que o problema que acontece, e aí, obviamente, não estando lá, é muito difícil fazer uma coisa abstrata, é saber se o dinheiro está sendo bem gasto e da maneira adequada. Né? Agora, eu acho que não faz sentido você, por exemplo, inclusive na própria educação, você querer militarizar a educação. Tudo bem que haja escolas militares, mas não tem que, digamos, como o Bolsonaro queria fazer, militarizar a educação no Brasil inteiro. Né? Não tem cabimento nenhum você tirar dinheiro da educação para dar para as Forças Armadas e dar, sobretudo, para pensionistas. E menos ainda quando você tem 6 mil militares, segundo dados oficiais, trabalhando, ganhando 2 vezes, ganhando como militar da ativa e ganhando como, em alguns casos, como militar da ativa, outros da reserva, mas e ganhando também pelos DAS lá que eles recebem nos cargos. Isso é uma coisa totalmente absurda e é que tem que ser vista. Então, eu acho que é preciso também distinguir o tipo de gasto e discriminar o que é necessário, o que é correto, que é necessário para uma vida decente dos militares que potencialmente arriscam a vida, estão preparados para arriscar a vida, em tese, pelo menos, e que é diferente do que é o abuso, e, obviamente, num governo que está querendo se apoiar nos militares para sobreviver. É o governo, obviamente, no início, aqueles militares pareciam que estavam ali soltos, cada um por um lado, mas hoje em dia, com a presença de
militares saídos diretamente do serviço ativo. Isso é uma coisa que preocupa muito. Cumprimentar aqui mais algumas pessoas. O Wagner Sérgio dos Santos, Beatriz Vanderlei, Wilson Giuliani, nosso cumprimento, um abraço também, Vanderlei, Marli Garcia, Maria da Gula Silva, nosso vereador Eduardo Leite de Santo André, um abraço do grande companheiro. E a Maria da Gula dizendo, estou com Lula, estou com Haddad. Ministro, aliás, o ministro comentou aqui dos militares que vão tomando conta do governo, tomando conta da política do governo Bolsonaro. Tentaram passar a impressão no começo da gestão de que estariam ali como tutores, né? Como se eles fossem a parte racional, ponderada do governo para segurar as loucuras, as insanidades, as ditas insanidades do Bolsonaro. Na verdade, de insanidade não tem nada, o que tem ali é um plano claro, coeso na cabeça do presidente, que é a construção de um projeto autoritário. Aliás, ele se entregou de novo ontem, né? Tentou ficar alguns dias de bonzinho, mas o DNA voltou novamente, né? O veneno do escorpião ontem foi novamente manifestado quando agrediu um repórter que fez uma pergunta que ele não gostaria que fosse feita, né? Quer dizer, não quer esclarecer sobre as relações e as tramas que existem entre o Queiroz e sua família, inclusive a própria dele especificamente. E os militares vão tomando conta, ocupando diversos espaços, centro da política. Eu apresentei uma PEC aqui, voltando a falar, para que o militar da ativa, se assumir posto, cargo no governo, não dá para confundir uma coisa com a outra, é um absurdo, porque eles detêm o poder das armas e não dá para ocupar cargo no governo, colocando em risco a democracia e a relação entre os poderes. Estamos tentando colher assinatura, não é fácil. Precisamos de 171 e o governo articulando sua maioria com o Centrão. Eu escuto de diversos deputados o seguinte, olha, eu concordo com a sua ideia, ela é boa, mas eu não posso assinar. É lamentável, né? Concordar com algo e não poder assinar, né? Quer dizer, o que o impede, né? São outras relações políticas que envolvem essa parte da Câmara com o governo federal. Bom, então, vamos batalhar, vamos conseguir fazer esse debate, porque tem que separar claramente as Forças Armadas de qualquer governo, porque elas têm que cumprir um papel em defesa do Estado brasileiro e não tomar parte de um governo específico. Ela tem uma missão constitucional a cumprir e não pode se contaminar na política. Mas, ministro, nós estamos aqui com 47 minutos, nós vamos avançar para o último bloco, voltando novamente, ao mesmo tempo falar do plano e ao mesmo tempo falar se puder e quiser comentar sobre isso, como é que eu não digo nem os vizinhos, alguns outros países enxergam a política atual do governo Bolsonaro nessa relação, vamos dizer assim, das relações exteriores e, ao mesmo tempo, quando sinaliza com um plano uma política de defesa desse jeito, dando alguns sinais de alerta que pode haver conflitos, como é que vocês acham, como é que esses países começam a observar, né, essa relação com o Brasil? Eles também ficam preocupados, despertam, isso altera um pouco a relação ou não? Como é que o senhor enxerga isso? Deputado, sem dúvida, e eles veem isso com muita preocupação. Eu percebo isso claramente, eu fui indagado várias vezes por jornalistas argentinos, jornalistas uruguaios. Eu sempre friso, viu, que esse documento vai passar pelo Congresso ainda e que, portanto, pode modificar. E eu não quero nem ser ingênuo, mas também não quero me precipitar. Eu acho que o Congresso tem a possibilidade de mudar, isso é muito importante, isso é vital. Esse artigo, eu queria chamar muita atenção para esse ponto. Haverá outros, como outras pessoas, eu já falei aí, essa questão do protocolo adicional, outros aspectos que merecem muito estudo. Teria que realmente criar uma comissão com apoio técnico, com pessoas que possam dar uma assessoria
importante. Mas esse 2.2310, que é parte dos fundamentos, aliás, disso objetivos, não é, o nome é Fundamentos da Política Nacional de Defesa, eu acho que é absolutamente fundamental e é o que assusta eles. E aí eu quero só introduzir um outro elemento, deputado, depois eu queria também elogiar a sua iniciativa, mas só para concluir nessa linha, não é só a questão do que o Brasil está preparado para fazer ou querendo fazer, é também a vergonhosa submissão aos Estados Unidos. Ela não é teórica, ela é prática. Nós temos hoje um oficial-general no Comando Sul norte-americano. O Comando Sul é aquilo que, digamos assim, é a Brigada das Colônias, né? Digamos, a força que se projeta sobre o sul do continente, aquilo que eles consideram o quintal deles. Então, é um absurdo que o Brasil, só 2 países que eu saiba, tenham assim uma posição importante, pelo menos pelo que eu vi citado pelo próprio comandante do Comando Sul, Brasil e Colômbia. É claro que na Colômbia eu também acho errado, mas na Colômbia eu posso até, dentro do absurdo, entender, porque eles têm lá presença norte-americana por causa das Farc, etc., que não se justifica, obviamente. Mas no Brasil não tem nada disso, nem isso. Então é um absurdo a gente ter um oficial-general, atualmente é da Aeronáutica, mas já foi do Exército, na estrutura do Comando Sul. Se amanhã os Estados Unidos resolverem fazer uma intervenção na Venezuela, para que esse sujeito está lá? Para que esse sujeito está lá? Na melhor das hipóteses, quer dizer, na menos grave, ele estaria legitimando. Na pior, ele vai estar servindo de instrumento para que o Brasil ajude na intervenção. Então, esse temor dos vizinhos, ele não é uma coisa abstrata, ele está relacionado também com esse... Na década de 70 se chamava de subimperialismo, né? Coisa que o Brasil hoje não é mais visto dessa maneira. O Brasil do Lula e da Dilma, aliás, até do Fernando Henrique e do Collor e do Sarney, não era mais visto como uma ameaça. Pelo contrário, eu vejo hoje, por exemplo, eu participo de conversas com ex-chanceleres, com ex-presidentes até aqui na América do Sul, e eles, no fundo, lamentam que o Brasil não possa ter liderança. Não há ciúme pela liderança que o Brasil tinha. Pelo contrário, porque eles sabem que para ter força no mundo de blocos, no mundo da União Europeia, que é um bloco da China, que é um bloco em si mesmo dos Estados Unidos, a América Latina e, sobretudo, a América do Sul tem que estar unida. E, obviamente, unida sem o Brasil, que é metade da América do Sul, metade em PIB, metade em território, metade em população, não é possível, né? E sem falar no fato de que também outros países estão sendo agredidos de uma forma ou de outra, né? Bolívia, de uma maneira evidente, né? Tem função da riqueza natural, que é o lítio. Então, quer dizer, juntando essa portinha, essa porta aberta, potencialmente aberta, isso teria que vocês no Congresso que vão ter que olhar isso com muita dedicação e obter as explicações e fazer as mudanças necessárias. Deixar claro que não poderá ser usado para isso, que você tem que respeitar. Que se dissesse isso tudo e dissesse respeitado o princípio constitucional, não diz. Então, você não sabe bem o que está por trás. Mas, enfim, então, você junta isso com a submissão aos Estados Unidos, com uma vocação intervencionista que é inerente à grande potência. Claro que ela é mais grave com o Trump, obviamente, pela atitude dele, mas ela não vai desaparecer, ela vai continuar existindo em qualquer governo. O Estado profundo. Vamos ver, o golpe no Brasil não recebeu o apoio naquela época, não era Trump, era o governo Obama. Não vou dizer que o Obama se envolveu nisso, não creio, mas o chamado Estado Profundo norte-americano, que inclui as agências de inteligência, uma parte, pelo menos, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, sim, estiveram envolvidos. Então, nós temos que nos proteger. Então, se o Brasil tem uma ligação umbilical agravada por essa presença, por ter sido declarado pelo presidente norte-americano como aliado ex-OTAN, que o Brasil não tem nenhum interesse nisso, não ganha nada com isso. É falso dizer que o Brasil vai ter acesso à melhor tecnologia. Você pode obter, sim, algumas tecnologias que não são as de ponta, nunca serão as de ponta, pagando. E é isso que te permite ser um aliado ex-OTAN, despertando todas as desconfianças no continente, nos nossos vizinhos, com quem nós temos que viver em paz. A paz no continente é fundamental. O Brasil é um país grande, é um país que tem uma grande projeção mundial, normalmente, né? Agora não, porque agora é um pária internacional, mas é uma grande projeção internacional. Teve no governo Lula, teve em governos anteriores, teve mais no governo Lula, mas é uma coisa que foi sendo construída ao longo do século, e, sobretudo, depois da democratização. Então, o Brasil, que tem essa projeção, ele precisa viver em paz com seus vizinhos
e não só, tem que deixar os vizinhos tranquilos. E o que eu acho que está sendo feito agora com essa mudança na Política Nacional de Defesa e com as atitudes de submissão e subserviência aos Estados Unidos, e o Brasil sempre se declarando pronto a ajudar, como foi o caso até em fevereiro de 2019, na intervenção humanitária, o Brasil sim é visto como uma ameaça. O que pode acontecer na Bolívia, na eventual eleição? Se vai ter adiamento, se vai ter eleição, se ganhar o candidato do MAS, o que vão fazer? Vão agredir de novo? Pode haver desejo de subverter até outros países, mas que no momento estejam com governos mais progressistas. Não vou aqui entrar em detalhe, porque também não quero aludir a nada que eu não sei. Mas, enfim, de qualquer maneira, sim, há esse temor de que o Brasil possa se tornar um instrumento de intervenção. Bom, cumprimentar aqui o nosso companheiro Luiz Gabriel, a Cléo Yuan, que também chegaram agora nos acompanhando, a Maria da Gula dizendo fora Bolsonaro, da Guia, desculpa. O ministro, estamos aqui já praticamente 1 hora. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando qual a importância, mais uma vez, por que desse debate, dessa conversa. Qualquer tipo de conflito que o Brasil, porventura, venha entrar, e agora na política nacional, na estratégia, está sinalizado por parte oficial do governo, quer dizer, o governo aponta para a possibilidade de se envolver em conflitos regionais, quer dizer, qual o interesse disso, né? Qual a razão, por que está fazendo isso? Não tem sentido algum, salvo de claramente externar sua intenção de que a médio prazo pode ocorrer algo, ou seja, eles estão pensando em alguma coisa também que não revelaram de maneira clara. Mas o Brasil vem fazer isso, primeiro que significa gasto, recurso público que será despendido para manter eventuais tropas em guerra, significa morte. Nós podemos ter um conflito, não sabemos a proporção, com brasileiros mortos e outros, e também pessoas de outros países, em qualquer sentido. Nós temos que produzir a cultura da paz, as relações através da paz. Lógico, se tiver ataque contra nós, vamos nos defender, mas não a gente se provocar sem mais nem menos e aparentemente para atender interesses de outros países, no caso dos Estados Unidos. Significa problemas econômicos, nós podemos ter decorrência disso, problemas econômicos, nós não sabemos a extensão, nós podemos criar um conflito que pode aumentar. Nós não podemos dizer que uma guerra começa hoje e termina amanhã. Quando termina, nós não sabemos, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos diante de um governo totalmente militarizado, com os principais postos e os postos estratégicos ocupados por militares. Militares liderados pelo Bolsonaro, que cultua uma cultura saudosista do período que o Brasil teve aqui durante 20 anos de ditadura, de um governo opressor, que matou, que perseguiu, que censurou. Então nós temos que tomar todo cuidado, é pouco. E um governo, a todo momento, o presidente demonstrando a sua ira, o seu ataque, né? Aquilo que ele é, de fato. Por isso que esse debate nós temos que traduzir, porque isso pode afetar a vida das pessoas. Parece uma coisa distante, parece uma coisa que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. A depender daquilo que for feito, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com consequências diretas na vida das pessoas. Por isso que nós estamos fazendo esse debate, vamos fazer mais. Semana passada também já fizemos um debate com o professor Manuel Martins. Vamos estar fazendo outros, seja discutindo a política nacional, seja discutindo a nossa PEC e a militarização do governo, que nós temos que impedir isso, e a melhor maneira também é que mais pessoas tenham consciência, né? Entendam aquilo que de fato está acontecendo por detrás desse jogo dos militares num governo atual. Bom, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui já 1 hora, né, desse excelente bate-papo aqui com o ministro Celso Amorim. Mais uma vez, agradecer a disposição, o ministro sempre vindo conversar conosco. E queria, ministro, que você fizesse aí sua consideração final e desse o recado para quem está nos acompanhando, quais são os nossos desafios, né, no atual momento. E você já disse sobre a comissão que nós vamos defender a criação lá na Câmara
mas dá um recado aqui para todo mundo, os desafios nossos. O deputado, o senhor já mencionou aí o mais importante, né? O Brasil tem uma cultura de paz, o Brasil, isso é importante para nós, para o nosso desenvolvimento, para o Brasil interessa que haja paz, sem paz não haverá desenvolvimento, da mesma maneira que também sem desenvolvimento é difícil manter a paz. Então, e a nossa visão da nossa região, da América do Sul, a América do Sul sempre foi vista até está na Constituição, a integração da América Latina, né? Tá na Constituição, e a integração da América do Sul é um passo para isso. E no governo Lula isso se desenvolveu, e Dilma, isso se desenvolveu enormemente. Então, eu acho que é um grande ativo que nós estamos perdendo se nós trabalharmos contra. Então, eu queria sublinhar esse ponto. E com relação à sua PEC, eu até queria chamar a atenção para algo interessante. Eu não sei se o deputado viu, há uma entrevista do general que fez parte do governo, eu conheço pessoalmente, mas nunca mais estive com ele, que é o general Santos Cruz, em que ele fala isso com relação... Ele não sei se ele fala em relação a todos os cargos, mas esses cargos mais importantes de ministro, ele se refere ao ministro da Saúde, né, que é um interino permanente, é um caso paradoxal de uma permanente interinidade com relação ao ministro da Saúde, que é muito errado que ele esteja num cargo político dessa natureza e, ao mesmo tempo, continue na ativa das Forças Armadas. Então, é até curioso, porque ele é um homem, longe dele ser uma pessoa de esquerda, pelo que eu leio das declarações, mas é um homem com mínimo de bom senso, dignidade, e ele está com essa crítica legalista, né, que eu acho que é uma perspectiva muito importante. Eu quero, como se me perguntar, eu não quero que o militar seja de esquerda, progressista, ou isso, ou liberal. O militar tem que ser legalista, cumprir a lei e cumprir a Constituição. E é isso. E não entrar na política da forma como estão entrando hoje. Isso é um grande erro, é uma coisa que vai, inclusive, ser negativo para as próprias Forças Armadas a longo prazo, como está sendo. Quando você entra nessas questões de gastar, de desviar dinheiro da educação para a defesa, num governo desse tipo, você ter tudo sem discussão, tudo muito ruim. Então, deputado, agradecer a oportunidade para falar dessas coisas. Quero muito sublinhar que é preciso, quando se fala de defesa, não dos militares em geral, mas de defesa, é preciso ver isso conjugadamente com a política externa. Não dá para ver uma coisa sem a outra, porque os objetivos que a defesa vai defender são objetivos que a política externa definiu. Então, se você quer a integração da América do Sul, é uma coisa. Se você quer uma boa relação com a África, é uma coisa. Agora, se você quer submissão com os Estados Unidos, é outra, totalmente diferente. Então, é isso que eu queria acentuar, agradecer a oportunidade, parabenizar o deputado aí pela iniciativa da SAPEC. Eu acho que sim, quem tem as armas tem que ser visto, não é a mesma coisa que outros setores do governo, e, sobretudo, para esses cargos de comando, de mando político, inclusive, é um absurdo que haja essa convivência. De fato, o ministro Santos Cruz manifestou, ele deu sentido à opinião dele, igual a PEC, para que militar da ativa não possa ocupar posto no governo, em especial de ministro, quer dizer, o cargo do alto comando, e o presidente Maia também recentemente declarou no mesmo sentido. Ele podia ajudar a gente a colher assinatura, né? Até porque a base mais próxima dele ali também não assina. Mas vamos tentar continuar fazendo o debate e colher essas assinaturas. Mas, meus amigos, o Wanda Araújo está dizendo, Alencar, Bolsonaro sempre falou mal da Venezuela, mas, na verdade, ele está montando uma base de militares no governo. Aí fica difícil de entender o raciocínio dele. Wanda, o raciocínio do Bolsonaro é um projeto autoritário, de comando absoluto por ele e pelas Forças Armadas. Por isso, nós temos que tomar todo cuidado, estarmos atentos e nos prepararmos dentro da institucionalidade para confrontar isso daí. Rose Ferreira também mandando os cumprimentos, o Laércio Guerreiro também. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos encerrar por aqui. Mais um bate-papo. Quero agradecer a presença de todos. Fazer o convite, curta a nossa página, Alencar Braga 13, Facebook, Twitter, Instagram. Nos sigam, traga sua sugestão, opinião, sua crítica, fique à vontade. Temos que somar esforços também nos nossos meios de comunicação. E, mais uma vez, agradecer o ministro Celso Amorim, né, parabenizá-lo pelas observações, sempre coerentes, sensatas, de quem conhece, né, um assunto com profundidade, a importância do país ter relações internacionais boas, ao mesmo tempo fortes e firmes, né, nem sem nos curvarmos, mas sem querer também ser o dono da razão nesse tipo de relação.
e, ao mesmo tempo, sabe da importância de um projeto de defesa. Nós queremos um projeto também de defesa. Nós defendemos que o Brasil tenha condições, tenha uma defesa forte. Mas nós não queremos isso para atacar. Nós não queremos isso para simplesmente, só porque eu sou forte, eu quero sair guerreando, né? Para defender interesses ainda obscuros, que não dá para entender. Então, o fato de a gente ser contra esse tipo de sinalização do governo não significa que nós somos contra umas Forças Armadas preparadas, em condições de exercer a sua missão. Só que nós queremos que ela saiba qual é o seu papel e cumpra o seu papel, sem meter o bedelho onde não deve, sem fazer o que não deve, sem colocar o país numa fria, numa gelada, eventuais conflitos. A Regina também, cumprimentar o nosso forte abraço, Regina, lá de Itanhaém. Forte abraço, Regina. Bom, ministro, obrigado mais uma vez, um forte abraço a você, um beijo grande, um abraço para todo mundo. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.